1981 começou com um silêncio tenso nos boxes. A FISA tinha finalmente banido as saias laterais, aquelas placas que grudavam o carro no chão em 1980. A regra era clara. Os carros precisavam ter uma distância mínima de 6 centímetros do solo. Era o fim do efeito solo, diziam eles. O esporte ficaria mais lento e seguro. Mas eles esqueceram de um detalhe. O regulamento foi escrito em papel. Mas as corridas são feitas por gênios. E o maior gênio daquele ano se chamava Godre, o projetista da Brabham. Eu estava no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, para a abertura da temporada. O calor era de derreter o asfalto. Nelson Piquet estava sentado no cockpit do Beech 49C, com aquele olhar de quem sabe algo que ninguém mais sabe. Quando o carro saía para a pista, ele parecia estar dentro da lei, alto e imponente. Mas, assim que ganhava velocidade, algo mágico acontecia, o carro agachava sozinho. As saias tocavam o chão e ele voltava a ser um trilho. Era suspensão hidropneumática. Uma malandragem técnica brilhante. Murray usou a pressão do ar para baixar o carro em movimento, onde ninguém conseguia medir os 6 centímetros. Os outros chefes de equipe, especialmente o Frank Williams, estavam furiosos. Eles protestavam, gritavam com os comissários, mas o Piquet apenas sorria. Ele não era apenas um piloto rápido. Ele era um testador obsessivo. Ele passava horas ajudando Murray a refinar esse sistema. Nelson entendia de mecânica tanto quanto os engenheiros. Ele sabia que, para vencer a força bruta dos motores turbo da Renault e da Ferrari, a Brabham precisava ser mais esperta. Enquanto os outros reclamavam, o Piquet trabalhava. Ele testava molas, pressões de óleo e cambagens até o sol se pôr. Aquela dedicação silenciosa era a base do que estava por vir. Eu via tudo aquilo da beira da pista, tentando explicar para os meus leitores que a Fórmula 1 agora era uma guerra de laboratório. E, no meio dessa guerra, eu recebia cartas da Itália. A Giulia me escrevia de Maranello, contando que o clima na Ferrari estava elétrico. O Gilles Villeneuve, que já era o rei da torcida desde 77, agora tinha um desafio novo, o modelo 126K, o primeiro Ferrari com motor turbo. Giulia me contava que o carro era um monstro de torque, mas indomável. Ela passava as noites ajustando os compressores. Para o Gilles e para o novo companheiro dele, o Didier Pironi, o motor era forte, mas o chassi era pesado e difícil de curvar. A Ferrari estava trocando a alma da música menos o velho. O B-doce aspirado pelo grito agudo das turbinas. O mundo estava mudando, e o Brasil estava no centro dessa mudança. Enquanto o Piquet lutava no topo da pirâmide, algo estava acontecendo nas categorias de base na Inglaterra, que quase ninguém no Brasil estava dando atenção. Mas eu, como um curioso, mantinha contato com alguns mecânicos da Vandeman. Eles me falaram de um garoto paulista que tinha acabado de chegar na Fórmula. Ford 1600, um tal de Ayrton Senna da Silva. Naquela época, a F-Ford era o vestibular mais difícil do mundo. Carros sem asas, pneus estreitos, corridas decididas no vácuo e na coragem. Os ingleses riram quando o brasileiro chegou, achando que ele seria apenas mais um filhinho de papai com patrocínio. Mas, logo na estreia, o riso secou. O Ayrton não apenas guiava, ele dominava. Sob a chuva constante de Brands Hatches Netterton, ele fazia coisas com o carro que não faziam sentido. Ele tinha um controle de aceleração que parecia telemetria humana. Eu mencionei isso para o Piquet em uma conversa informal no paddock de San Marino. Nelson, com seu jeito direto, disse: "Se o moleque for bom mesmo, vai chegar aqui e a gente se acerta na pista."
Mas Fórmula 1 é outra conversa. Havia um respeito distante, mas uma certeza de que o reinado de Piquet no Brasil logo teria um herdeiro à altura. Mal sabíamos nós que estávamos presenciando o nascimento de uma era de ouro, onde o Brasil teria dois dos maiores de todos os tempos dividindo o mesmo asfalto europeu. Em 1981, o Senna estava aprendendo a arte da guerra na Inglaterra, morando numa vila humilde, limpando o próprio carro e focado 24 horas por dia. Era o mesmo DNA de trabalho do Piquet, mas com uma intensidade mística diferente. Enquanto isso, na F1, a temporada pegava fogo. A Williams tinha 2 galos no mesmo poleiro: o atual campeão Alan Jones e o argentino Carlos Reutemann. Em Jacarepaguá, o Reutemann ignorou as ordens da equipe para deixar o Jones passar. O clima na Williams azedou de vez. A equipe que dominou 1980 estava se autodestruindo por dentro. E o Piquet, malandro como sempre, só observava. Ele sabia que, quando 2 inimigos brigam, o terceiro caminho fica livre. Ele continuava somando pontos, sendo constante, tratando o BT-49C como se fosse parte do próprio corpo. A inteligência de Nelson estava vencendo o ego dos outros. Se você quer entender o que era a Fórmula 1 em 1981, precisa olhar para o Grande Prêmio de Mônaco. A Ferrari chegou lá com o modelo 126C. O carro era o que os mecânicos chamavam de um caminhão com um foguete amarrado atrás. Tinha uma potência absurda nas retas, mas nas curvas lentas de Monte Carlo era um pesadelo. O retardo do turbo, o famoso lag, fazia com que a potência demorasse a vir. E quando vinha de uma vez, tentando jogar o piloto contra o muro ou rodar o carro no mesmo lugar. Eu encontrei a Giulia na Tafara de treinos. Ela estava exausta, com manchas de graxa até no pescoço. O Gil está compensando o chassi no braço, ela me disse, enquanto apertava as conexões do intercooler. Ele entra na curva de lado, acelera antes da hora para que a turbina encha exatamente na saída da curva. Se ele errar por 1/10 de segundo, ele bate. O que Villeneuve fez naquele fim de semana foi uma das maiores demonstrações de talento puro da história. O Gil já estava na casa há anos com esse a cada parafuso de Maranello. Mas aquele carro turbo exigia uma coragem que beirava a loucura. Ele classificou em segundo e, na corrida, aproveitou os erros dos outros para vencer. Foi a primeira vitória de um motor turbo em Mônaco. Um milagre mecânico operado pelas mãos de um canadense destemido e pela equipe de mecânicos que, como a Giulia, não dormiam há 3 dias para domar aquela fera vermelha. Eu escrevi na minha crônica que aquela vitória da Ferrari era um aviso. A era dos motores aspirados estava com os dias contados. O Piquet terminou em terceiro, inteligentíssimo, não entrando em disputas desnecessárias que poderiam custar o campeonato. Ele via o Reutemann liderar a tabela, mas sabia que o argentino era psicologicamente frágil. Piquet começou a usar o jogo mental. Ele provocava nas entrevistas, fazia piadas, tirava a concentração do Reutemann. Nelson sabia que a Fórmula 1 se vencia 50% na pista e 50% na cabeça. Ele usava a inteligência para compensar a falta de cavalos de força do motor Ford Cosworth contra os turbos. Nesse meio tempo, minha relação com a Giulia ia se estreitando. A gente não falava apenas de carros. Falávamos sobre como o mundo estava ficando pequeno. Ela me confessou que, se a Ferrari vencesse o título, ela pensaria seriamente em tirar férias longas no Brasil. Mas a Ferrari ainda estava longe disso. O motor era um vulcão que entrava em erupção quando queria. O título real era uma briga de xadrez entre a Brabham e a Williams. E o desfecho seria em um lugar que ninguém chamaria de pista de corrida, o estacionamento de um cassino em Las Vegas.
sob um calor que testaria os limites do corpo humano. Chegamos à última corrida do ano. O Grande Prêmio de Caesars Palace, em Las Vegas. Imagine uma pista desenhada no estacionamento de um hotel, cheia de curvas de 90 graus, no meio do deserto de Nevada e com o sentido anti-horário. Foi um dos maiores erros da história da F1. Mas para o destino do Brasil, foi o cenário perfeito. O calor era desumano. O Reutemann largou na pole, mas ele parecia um fantasma. O peso da decisão o esmagou. O Piquet, por outro lado, estava sofrendo fisicamente. Os carros de efeito solo, mesmo sem saias laterais, ainda eram muito duros. A vibração em Las Vegas era tanta que o Nelson sentia dores agudas no pescoço e nas costas. Durante a corrida, ele começou a vomitar dentro do capacete. Ele estava perdendo os sentidos, a visão ficava turva, mas ele não tirava o pé. Era a inteligência dele que guiava o carro. Ele sabia exatamente onde podia economizar energia e onde precisava atacar. Nelson terminou em 5º lugar. Era o suficiente. Carlos Reutemann terminou em 8º, destruído mentalmente. Nelson Piquet era o campeão mundial de 1981. Quando ele parou o carro nos boxes, ele não comemorou. Ele não teve forças. Ele precisou ser carregado para fora do cockpit. No pódio, ele estava pálido, quase desmaiando, mal conseguindo segurar o troféu. Foi o triunfo do esforço extremo sobre a dor. O Brasil tinha seu 2º campeão mundial e o primeiro daquela nova geração de pilotos engenheiros. Eu corri para os boxes da Ferrari para ver a Giulia. A Ferrari não tinha vencido, mas ela estava lá, assistindo à festa da Brown com um sorriso de lado. O beijo que demos atrás dos trailers em Las Vegas não foi de despedida como em 1980. Foi um beijo de até logo. Eu ia voltar para o Brasil para cobrir as festas do título. E ela ia para a Itália preparar o carro de 1982. Mas agora havia um plano. O Piquet tinha provado que era o melhor do mundo. E eu tinha provado para mim mesmo que aquela mecânica italiana era a peça que faltava no meu motor. 1981 terminou com o hino brasileiro, tocando no deserto e a promessa de que o futuro seria ainda mais veloz. E, na Inglaterra, um jovem chamado Ayrton acabava de ganhar seu primeiro título de F Ford. O ciclo estava completo.